Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai comentar o capítulo 319 do mangá, agora com um vazamento completo, com muito mais detalhes e assim também com muito mais informações. Veremos agora tudo o que aconteceu na batalha entre os Cavaleiros Mágicos e Asta contra o Rei dos Demônios Lúcero, o demônio mais poderoso que já surgiu em Black Clover até os dias de hoje. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, durante o capítulo 319 do mangá de Black Clover, já iniciamos com os magos enfrentando o Rei dos Demônios, que foi exatamente onde parou o capítulo 318. Já conseguimos ver desde a primeira página que todos os magos já estavam utilizando seus poderes mágicos. Eles já iniciaram a batalha utilizando as suas magias. Vimos a Salamandra voando em cima de um castelo, que foi criado através da magia de planta Duril. E depois disso, a gente também via simplesmente o Lúcero observando, olhando e pensando o que esses magos estão tentando fazer. Estamos agora no capítulo 319, na página 319 deste grande grimório, os grandes cavaleiros mágicos versus o Rei dos Demônios. E então, a gente via a Charlotte. Ela estava vendo que aquela gravidade era realmente muito intensa. E ela também disse que se a magia Duril não tivesse fortalecendo todos eles, nenhum deles, nem mesmo sendo os cavaleiros mágicos mais poderosos do Reino de Clover, seriam capazes de lutar. Seria difícil até mesmo pra eles ficarem em pé. E assim, então, a gente já completa aquela teoria, a gente finaliza de uma vez por todas dizendo sim, os capitães estão desde o início usando sim o poder mágico do Ryu pra conseguir se fortalecer. Aquela magia que impede que eles esgotem os seus poderes mágicos e também que eles percam a vida na batalha. Mesmo assim, todos percebiam que aquela magia não era o suficiente e isso logo no início. Lúcero era um monstro. Então a gente segue para a segunda página do capítulo, que se eu não me engano foi a primeira página do vazamento inicial da Hall. E então a gente vê a Mereoleona e também o Jack indo com tudo e muito felizes pra cima de Lúcero, que continua parado, ele não se importava com a movimentação daqueles magos. E então, neste momento, a gente vê que eles acertam com tudo, eles realmente atingem os dois juntos a Lúcero, que continua parado. Neste momento vemos uma grande explosão de chamas, e quando essa explosão começa a passar, a gente via que Mereoleona dizia que ela não podia queimar Lúcero, não importa o quanto poder mágico ela estivesse utilizando. A mesma coisa era dita por Jack, não importava o quanto que ele se esforçasse, ele não era capaz de cortar Lúcero. Eles apenas olhavam pro Rei dos Demônios, que estava furioso, e no caso, ele não estava nem furioso porque ele estava sendo atacado, ele estava mais com raiva pelo fato dos magos pensarem que eles teriam poder para fazer qualquer coisa contra ele. Então a gente via esse olhar de desprezo no Lúcero, enquanto todos os magos pensavam que o poder mágico daquele demônio era realmente assustador, era brutal. Depois disso a gente vê um movimento na mão de Lúcero, utilizando também a sua magia gravitacional, e isso atinge diretamente a Jack, que vai diretamente também ao chão. Jack é arremessado com uma facilidade gigantesca. Lúcero acreditava que o poder daqueles dois magos não era nada, e então a gente viu uma grande explosão causada pelo choque do Jack com o chão. Depois disso vimos que Mereoleona tentava com tudo que tinha, com seu poder, com a sua armadura flamejante, ela tentava muito atingir o Lúcero, mas ele simplesmente segurava apenas com força física. Ele segurava os golpes e dizia que qualquer tentativa era inútil, eles não poderiam fazer nada contra ele e a vitória já estaria garantida. Depois disso a gente via que Mereoleona, mesmo assim, continuava sorrindo. Ela estava sendo pressionada contra Lúcero, que segurava o seu braço, então ela causa uma grande explosão, pelo menos o suficiente para que ele a soltasse e ela pudesse ir para longe, ela pudesse se afastar um pouco do Rei dos Demônios. Depois disso, víamos que isso abriu espaço para mais um ataque. Víamos o esforço do Nozel, que chegava já atacando. Ele segurava Mereoleona, que havia sido arremessada para trás, e depois disso, utilizava diversas lanças da sua magia para tentar atingir Lúcero, que apenas se movimenta como se nada estivesse acontecendo. Lúcero consegue não só se esquivar de todos os ataques, como em apenas um único instante, apenas um pequeno segundo ele já estava do lado de Nozel. Não sabemos se isso é apenas uma grande velocidade, ou ele é tão rápido que parece que está se teletransportando, mas o mesmo que ele fez com Asta, isso logo em sua apresentação, quando ele desapareceu e apareceu ao lado do garoto da anti-magia que estava voando, ele acaba de fazer novamente com o Nozel, segurando seu rosto e depois disso o arremessando. Novamente ele utiliza apenas força física para destruir completamente a magia do Nozel. Ele faz isso também atingindo Mereoleona, que como sabemos estava sendo protegida pelo poder mágico do Mercúrio de Nozel. Mas acontece que, como eu disse, todos os capitães estavam lutando ao mesmo tempo e eles não se importavam de ser atingidos desde que conseguissem abrir uma brecha para um novo ataque. Agora o mesmo acontecia. A gente via que enquanto o Lúcero estava de costas para atingir o Nozel, surge a Salamandra atrás dele. O próximo ataque então obviamente é de Fuegoleon, um ataque flamejante, assim como o de Mereoleona. Então a gente viu uma grande explosão de fogo
fogo, que não tínhamos visto no vazamento inicial, que não tínhamos visto na HAL. O nozel em cima da salamandra faz com que o espírito flamejante, o espírito elemental de fogo, lance uma grande bola de fogo da sua boca, e uma explosão gigantesca acontece. Isso atinge Lúcifer diretamente, porém aos poucos víamos as chamas abaixando, víamos a fumaça passando e Lúcifer surgindo sem nenhum arranhão. Ele dizia novamente, qualquer esforço contra ele é completamente inútil, e ele acreditava que os magos estavam fazendo perder o seu tempo. Não era forte o suficiente nem mesmo para que ele se divertisse naquela batalha. Vale lembrar que Lúcifer, sem utilizar a sua magia apenas com poder mágico e força física, ele teve força suficiente para ser o primeiro a derrotar completamente a anti-magia. E agora, neste momento, a gente via que Fuegoleon tentava atacar. Ele movia o seu braço com muita força para tentar atingir Lúcifer, e percebíamos que a salamandra fazia o mesmo tentando morder. Mas é então que víamos que com apenas uma mão, o rei dos demônios, Lúcifer, era capaz de segurar a boca da salamandra. Ele segurava facilmente, ele parava aquele ataque com suas mãos vazias. Lúcifer, então, após isso, ele acaba com o ataque do Fuegoleon sem nem mesmo contra-atacar diretamente e sem nem mesmo o Fuegoleon conseguir se aproximar dele. Ele começa a girar a salamandra apenas com a sua força física, que agora eu parei pra pensar um pouco, mas que pode estar fortalecida com a gravidade, afinal ele pode utilizar a gravidade ao seu favor para aumentar a força dos seus golpes, e também ele conseguiria talvez deixar os corpos dos seus oponentes mais leves enquanto o dele fica mais forte. Isso talvez seja possível, o que também poderia explicar a força física assustadora de Lúcifer. No fim, bem, ele rodou aquele ser gigantesco e depois disso arremessou no chão, mandando o Fuegoleon de costas ao solo. A próxima a atacar então é Dorothy. Ela surge por trás do Rei dos Demônios e começa a dizer para ele se sentir bem-vindo no mundo dos sonhos. Ela agora já estava utilizando a sua magia para prender o Rei dos Demônios num outro mundo. Porém, enquanto isso acontecia, ele simplesmente seguia parado. A formação da magia de Dorothy nem mesmo chegou a existir. Ele diz que era inútil e elimina com sua forte pressão aquele poder mágico. E nesse caso eu não sei exatamente como ele fez isso, porque não foi um golpe físico, não dá pra saber se foi uma pressão gravitacional, mas ele conseguiu eliminar e impedir que se formasse o mundo da fantasia da Dorothy. Enquanto isso, a gente viu uma grande destruição no reino de Spades. Os magos estavam desesperados e então vimos no chão o CQ assustado. Ele dizia que nem mesmo os capitães, os magos mais poderosos do reino de Clover, eram capazes de dar sequer um único golpe efetivo no Rei dos Demônios. Ele se perguntava que tipo de poder mágico assustador era aquele. Na verdade, ele dizia o que poderiam fazer contra este ser. No fim, ele dizia que não havia nenhuma possibilidade de ganhar do Rei dos Demônios. E víamos todas as grandes magias que eram utilizadas pelos magos de Clover. A magia de Charlotte, a magia de Ryu, todas elas se desfazendo ao ar enquanto Lúcifer estava parado. Ele estava furioso. E ele então diz aquilo que eu comentei no início do vídeo. Ele diz que a única ideia de seres humanos acharem que terem poder o suficiente para lutar contra ele era repugnante. Ele odiava tudo aquilo. Ele dizia que a única coisa que eles deveriam fazer agora era entrar em desespero. Depois disso, então, a gente via que, na verdade, não, eles não fariam isso. Mereoleona surge tentando atacar novamente, porém o ataque não tem nenhuma chance contra Lúcifer. Ele simplesmente contra-ataca, mandando pra muito longe. Porém, eles continuam atacando. Mereoleona continua atacando até que conseguisse minimamente ferir Lúcifer. Eles diziam que fariam isso, afinal eles são reconhecidos como os mais poderosos. Acontece que em apenas um instante depois disso, depois da manifestação dos mais poderosos, temos a manifestação de uma outra pessoa pelas sombras, o garoto da anti-magia. Asta surge gritando que Lúcifer não faz ideia do que realmente significa ser um cavaleiro mágico. E então, com esse grande ataque, com a espada de anti-magia próxima ao rosto de Lúcifer, o capítulo termina. E aí, pra gente saber com mais detalhes exatamente tudo o que aconteceu, é só na versão oficial, que logo logo eu comento com vocês também. Fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!